Vamos falar um pouco então da indústria 4.0? Bora lá, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco do que a 3Com tem trabalhado com IoT, principalmente na parte industrial, que não é a nossa única atuação, mas é uma das mais importantes. E o que a gente está sentindo com a indústria é que com a questão do comércio eletrônico, cada vez mais as indústrias estão sendo desafiadas a fazer produções personalizadas de pequenos lotes, de coisas assim, tornar as linhas de produção híbridas, para produtos híbridos. Isso traz uma série de desafios na questão de setup, na questão de regulagem e parada de linha de produção. Então, a gente tem atuado bastante nessa questão, né, Romani? Também temos aí a questão de como fazer isso, porque você tem que sincronizar toda a linha de produção para fazer essa mudança. E com o uso aí da imagem computacional, inteligência artificial para identificar, os treinamentos que são feitos e outros devices, você consegue fazer que uma linha se autoajuste. Ou seja, a partir do momento que você começa a botar na esteira uma embalagem diferente, um produto diferente, durante o percorrer daquela embalagem na linha de montagem, as máquinas vão se ajustando, vão podendo trocar volume, trocar etiqueta, rotulagem, de maneira totalmente on-fly. Essa transformação aí da indústria, ela é para algum segmento específico ou porte de empresa, ou posso aplicar em qualquer Utilizável segmento? em qualquer, os devices estão bastante acessíveis, as tecnologias são bastante acessíveis também. O que importa é a atitude, tomar iniciativa e sair da inércia, porque depois que você começa um projeto pequeno, o retorno que você acaba tendo do primeiro projeto que você tira, uma parte da energia elétrica, você faz uma redução razoável, considerável de custos, você consegue reinvestir o retorno e tocar o próximo step, a próxima. Então, você aproveita aquela cultura Lean de ir fazendo em etapas e trazendo resultados de uma maneira contínua. Certo. Então, a gente pode afirmar que a indústria 4.0 veio para ficar aplicável mesmo. para qualquer, sim, Certo. com certeza. E como que a 3Com vem apoiando nossos clientes, né? Que forma que a gente vem fazendo esse trabalho junto aos nossos clientes? Então, a minha unidade lá, todo mundo já está paramentado com o kit, né, de lab também, todo mundo já tem seu capacete, sua botina. A gente tem descido muito no chão de fábrica, conversado com os engenheiros, ido filmar, entender como funciona, para depois, junto com o cliente, aí fazer um movimento de inovação dentro do cliente, conversando com o pessoal, entendendo, fazendo aquela questão de pequenos passos, fazendo o projeto, design thinking, inclusive, né, para sair com soluções que atendam a realidade do cliente. Ou seja, a gente vai mirar na redução de retrabalho, você está, de certa maneira, já resolvendo questões de custo, porque você gasta menos energia para produzir coisas que, de repente, vão ter baixa qualidade, isso acaba impactando na sustentabilidade, porque você deixa de gastar insumos, deixa de gastar material, tintas e tudo mais, porque você já faz bem feito uma vez. Então, com uma máquina conversando com a outra, você acaba tendo ali a calibragem da sua linha de montagem, o setup em tempo real. Mas que tipo de tecnologia, que ferramentas que a gente acaba empregando para isso, né, para viabilizar esse tipo de transformação na indústria 4.0? Isso é bem interessante. Sim, basicamente nós falamos de IoT, mas hoje muitos equipamentos industriais já produzem uma quantidade enorme de telemetria, né? de medidas e sinais, né, que estão nos equipamentos. Mas muitas indústrias não estão tirando proveito dessas informações que estão sendo geradas. Né? E, além de aproveitar esses sinais, aproveitar essa telemetria, passar a atuar em cima dela, que é exatamente o que o Gilberto falou da indústria 4.0. É você aproveitar os sinais que estão sendo enviados, a telemetria, né, rotação, temperatura, vibração, força, velocidade, tensão, corrente. São assim, uma quantidade enorme de sinais que estão sendo gerados e que eles estão agora sendo processados, né, aí entra a machine learning também, né, para poder fazer um ajuste em real time daquela linha de produção. Eu consigo antecipar, então, problemas também. Né? Consegue antecipar os problemas e otimizar a linha de produção. Ótimo. Né? Isso se reduz muito as paradas inesperadas, né, que torna a fábrica improdutiva. Se você conseguir
predizer que uma máquina já está perto de ter alguma falha, você programa uma parada, faz aquilo fora do horário, sem funcionários parados, sem pedidos em execução, e conserta aquilo de uma maneira que você faça o seu próximo dia trabalhando 100% de uma maneira útil. Eu tenho percebido que vocês têm visitado bastante plantas, bastante clientes diferentes. Fizemos visitas a Fala um pouco dessa dinâmica, como fábrica, funciona, como a 3Com aborda esses assuntos junto ao nosso cliente. Sim, então, é bem interessante a visita nas fábricas que a gente conhece. E cada fábrica, cada indústria tem uma realidade, um cenário. Raramente algo é exatamente igual de uma para outra, mesmo que às vezes eles produzam praticamente o mesmo produto, né? Sim, sim. Mas são características diferentes. E o que é interessante nas visitas que fizemos é exatamente esse cenário que eu citei. Existe a telemetria, existem equipamentos robóticos até, mas que acabam sendo subutilizados ou não estão na sua maneira ótima, né? no uso otimizado, né? E a 3Com, como consultoria, ela tem um olhar externo do pessoal que está ali no dia a dia. Eles estão muito preocupados com a operação, com a continuidade, e acabam não tendo uma visão um pouco mais estratégica ou até um pouco mais inovadora. E a gente tem visto, assim, o mais comum quando se imagina a indústria 4.0, indústria, é você pensar em sensorizar seus equipamentos, sua linha, ter uma linha híbrida, ter uma linha melhor, ter menos custo, ter mais produtividade. Mas a gente vê indústrias em diferentes estágios. Tem indústrias que estão embarcando a IoT no produto que vai vender, levando a telemetria, que aí quando o cara consegue diferenciar o produto dele no mercado. O cliente chega e fica, entre a marca A e a marca B, a marca B eu vou ter uma telemetria melhor, o meu equipamento que eu vou estar comprando daquela indústria, por exemplo, um carro, por exemplo. Poxa, eu vou conseguir fazer um setup para quando meu filho dirigir, o carro ficar mais mansinho. Eu vou conseguir ter algum tipo de controle sobre aquilo. Isso é um fator de venda, é um fator de marketing muito importante. Então, a gente chegando com essa visão de falar, poxa, de repente você agora pode pensar ainda que a sua máquina vai ser daqui também com uma inteligência. Isso tem propiciado que muitos clientes mudem o modelo de negócio de somente venda para aluguel, para o tipo de uso compartilhado. E quando a gente fala em IoT, Machine Learning parece que é algo muito longe, muito distante, né? E investimento muito alto, né? E como que vocês percebem isso no dia a dia do cliente? Como ele recebe esse tipo de transformação? Como que essa visão do cliente quanto a esse investimento? Geralmente, a gente vê que a adoção é muito rápida. Embora você precise ter um histórico para algumas coisas como manutenção preditiva, um histórico mais longo, o restante das informações eles geram muita informação estratégica. Tem clientes nossos que estão partindo para uma outra fase da IoT, que é um pouco mais madura, de você monetizar as informações. Antigamente você tinha dados, que você estava falando, dados soltos, alguma informação ali de silo, de um tipo de máquina, ficava catatônico ali. Hoje você, tendo as informações, inclusive das máquinas que você está alugando, você está vendendo, você consegue gerar indicadores e monetizar a venda desses dados para o seu cliente, falar, poxa, se você tiver uma máquina minha, se você tiver um funcionário operando a mal a máquina, se a máquina estiver com o ciclo que não vai cumprir a sua programação do dia, você vai ser alertado em tempo real, você não vai chorar o leite derramado no próximo dia. Então, abre várias oportunidades, várias não somente com porque a máquina acaba virando commodity nesse todo. O cara começa a ver que, essa empresa aqui está me dando um serviço extra, uma manutenção extra, uma visita preditiva, um indicador de qualidade, um apontamento de que turno que eu preciso treinar melhor para ter uma produção mais acertada. O padrão de consumo mudou, né? E nós estamos, como consumidores, esperando as coisas tudo para muito mais rápido, né? O e-commerce puxa isso, né? E quando você faz um setup de uma linha de produção numa indústria, normalmente é um processo demorado e após que é feito o setup, a expectativa é que ele mantenha aquele setup o mais tempo possível. Sim. Mas isso não está em harmonia com o mercado, com o consumo de hoje, né? O perfil do consumidor mudou e, com isso, muda também o perfil da indústria. Então, com a indústria 4.0, a premissa seria que todo esse setup ele seja feito de forma mais automatizada.
Então, Isso está ligado aos pequenos lotes, a produtos mais especializados, né? né? Produção mais personalizada. Porque para produzir um produto numa determinada medida ou numa determinada característica, ele tem que fazer o setup da linha de produção. Ou ele mantém várias linhas de produções, cada um com seu setup, mas aí ele passa a ter linha de produção subutilizada. Né? Porque a demanda do padrão, do tamanho A e a demanda do tamanho B é diferente. Quando você entra com a indústria 4.0 e o setup é automatizado, então você já deixa programada essa linha A, vai produzir o produto do tamanho A, no dia 1, 2, 3, no dia 4, 5, 6 vai ser o outro produto com outra característica. E depois volta a chave e vai indo conforme a demanda. Então, a agilidade que se tem e que é exigida da indústria hoje é muito diferente de alguns anos atrás. Na linha de produção, quais são as principais vantagens que nós temos, né, com a indústria 4.0? A indústria 4.0 ela implica em ter uma linha de produção inteligente. O que seria a linha de produção inteligente? Como a gente está vendo no slide, temos um setup dinâmico on the fly. O que significa? Antigamente, para você preparar uma linha de produção, você tem um tempo para fazer o setup daquela linha de produção, que é ajustar todas as máquinas, e muitas vezes manual, né? Ajustar a máquina, ajustar as etapas, né? Para fazer uma produção de um produto numa característica específica. Se mudar a característica desse produto, ou mesmo o produto, tem que refazer todo esse setup. Tem que parar a linha de produção, tem mudar a embalagem. Exatamente, o tempo de ajuste, né, de configuração e tudo. A ideia do Indústria 4.0, a linha de produção inteligente, é fazer esse setup dinâmico, automatizado. Isso estaria dentro de um computador que estaria coordenando, né, essa parametrização da linha de produção. Inclusive, dependendo do número de estações que você tem naquele produto, que se muda uma máquina que passa mais, no setup convencional você tem que mudar uma esteira, dar uma volta com a esteira, tal. Hoje existem mecanismos que fazem isso de uma maneira dinâmica. Você pula uma máquina, um robozinho leva as caixas para outra. A linha de produção não é mais uma linha com começo, meio e fim fixa, física. Ela pode mudar. Pode ter ramificações. Inclusive, se você tiver um problema inesperado, algum tipo de coisa, você pode inverter a ordem. Em vez de você invasar para depois rotular, você pode rotular primeiro e invasar depois para não perder tempo de chão de fábrica. Não consigo fazer cenários de melhor, mais otimizados possíveis para eu produzir mais com menos custo. Híbridos. Isso, né? E também implica na monitoração em tempo real. Como eu mencionei, os equipamentos atuais estão gerando uma quantidade enorme de informação. É necessário você estar monitorando isso e atuando em cima disso, o que leva ao outro quadro, que seria a calibração inteligente. Então, você tem um monitoramento em tempo real e tem o parâmetro do que seria o ótimo, e aí você já faz a atuação, né? já atua no setup dele, na configuração, tornando ele dinâmico ali, né? Tem uma disciplina chamada Machine to Machine, que você consegue botar, por exemplo, um sensor óptico vendo a qualidade de uma pintura. E se ele vê que está começando a desviar, ele já conversa diretamente com o robô de pintura, já faz a autolimpeza, o ajuste, de maneira que você não tem mais aquela controle de qualidade só no final, onde você descartava um produto, que você ia perder todo o material, todo o tempo, toda a energia elétrica. Você vai recalibrando em tempo real, on-fly, e o seu controle de qualidade vai acontecendo para todos os produtos que estão sendo fabricados. Isso significa que eu corro menos risco de produzir, descobrir que o problema está lá no final da linha de produção, depois de muitas vezes estar embalado, ou no próprio cliente, que é a pior situação. Exatamente. Né? Mas diminuir a perda disso. Porque sempre que a hora que você está fazendo um setup, você está, na verdade, produzindo alguma coisa. Então, são aquele primeiro lotezinho que é de ajuste, né, da linha. Então, você acaba diminuindo isso e, durante, né, o processo, qualquer oscilação que venha, é feita uma compensação em real time, né? Aqui a gente tem algumas vantagens, né, que a gente acabou falando, mas gostaria que vocês dessem um destaque para a questão de sustentabilidade, né, que a gente percebe que está bastante importante para os nossos clientes, né, porque tudo que você perde, né, tudo que você desperdiça influencia nisso. E é difícil até de você citar isoladamente, mas, como eu falei, se você evita de falar, vou fazer a amostragem de 10% da linha de produção, para depois condenar um lote todo e jogar tudo fora e ter que refazer, você, fazendo em tempo real, você vai economizar energia, vai economizar o insumo, vai economizar todo, além do tempo, né? Então, redução de custo está ligada a isso, a sustentabilidade, a própria... o tempo reduzido. O tempo de redução, está tudo interligado. É um pacote que vem todo junto.
que acaba sendo o resultado aí do uso realmente inteligente da sensorização dos dados gerados. E esse é o passo essencial para que se tenha uma personalização da produção, que é o caso do consumo, né, que mudou, né? Então, agora, o perfil do consumidor, a expectativa dele, né, de atendimento dele, não é igual a alguns anos atrás. Legal. Então, E olhando precisa ter essa personalização. Olhando essa linha de produção aí toda futurista, né, quais são as tecnologias e ferramentas que elas são utilizadas? É algo muito complexo para ser construído, para viabilizar? Não, como o próprio Zé comentou, né, a grande parte das máquinas hoje já traz um kit de sensores, já traz o básico. É mais assim, a iniciativa, a postura de começar a conectar, de começar a filtrar, de começar a transformar esses dados soltos em informações e indicadores. Eu diria que tem solução de todos os tamanhos, né? Então, há algo que pode ser para uma empresa pequena, uma linha de produção pequena, tem plataformas já prontas, que podem já está pronta para serem utilizadas, basta você conectar os IoTs ali, os equipamentos, as telemetrias e começar a consumir. E se eu tenho um equipamento já em funcionamento, já tenho uma linha, eu consigo aplicar esses controles, modernizar a minha linha, por exemplo? Mesmo que uma linha que use equipamentos que não tenha hoje a telemetria, é possível, né, você acoplar dispositivos IoTs que captam essas telemetrias e passam enviando para essas plataformas. Então, como falei, há soluções de todo tamanho.